Eu não aguento mais. E morreu. Olá, consumidores de conteúdo exótico. E como em inglês das ruas, o nome do mal é I told you I was a man dressed as a woman. Resumo final da obra. Um belo dia, nossa waifu acabou acordando no corpo de outra pessoa. E por ser uma grande apreciadora de conteúdo exótico, já chegou à conclusão que estava em outro mundo. Mas a situação da moça se torna um pouquinho complicada, já que ela não conseguiu lembrar que história era aquela que estava, mesmo se passando 8 anos. E enquanto aproveitava sua refeição tanto inusitada, a jovem é repreendida por seu irmão por não querer comer sua refeição. Com isso, acabamos descobrindo que a mulher que a protagonista está possuindo o corpo, na verdade, é uma figurante que provavelmente nem chegou a ser citada na história. E por esse motivo, a garota não conseguiu descobrir em que mundo estava, já que mesmo estando 8 anos ali, não se deparou com nenhum personagem principal. Ainda pensativa sobre o assunto, a Anne resolve se voltar contra a história e vai até o jardim dar um passeio. E enquanto caminhava pelo local, a garota fica imaginando que precisaria achar uma forma de escapar desse lugar de comidas estranhas. Eu não aguento mais. Eu não consegui tancar essa parte aqui não. Tudo nesse território vai lula como ingrediente. Eu não aguento mais. Não muito tempo depois, a Anne se depara com um homem misterioso que chama sua atenção por causa de sua beleza. E após uma breve troca de olhares, nossa gata se apresenta e o homem desce de seu cavalo e se ajoelha diante da garota. O que tá acontecendo aqui, velho? Enquanto fala algumas coisas. Nessa hora, a Anne acaba lembrando qual história era aquela em que estava e acabamos descobrindo que, na verdade, essa pessoa nas memórias da garota é uma mulher que resolveu se vestir de homem após seu irmão ir de Americanas e assim poder assumir a liderança de sua família. Mas, pelo visto, ela foi descoberta em algum momento. Ainda confusa com o que acabou de descobrir, a Anne simplesmente trava e fica imóvel sem fazer nenhuma expressão. Ao mesmo tempo, o irmão da garota aparece e a jovem desmaia pelo choque de sua descoberta, que era totalmente diferente do que esperava. Imagina você ficar 8 anos esperando a história principal começar e quando finalmente o dia chega, tudo está uma completa confusão. Ao recobrar sua consciência, nossa waifu percebe que está em seu quarto e enquanto sua família estava preocupada com a moça, a protagonista faz uma expressão bastante engraçada enquanto pensa sobre as informações que conseguiu. Não muito tempo depois, o pai da garota sai, mas a pessoa misteriosa, e acabamos descobrindo que Tengo está ali para escoltar a Anne até a capital a pedido do rei. E nessa mesma ocasião, descobrimos que nossa deusa magnífica possui o poder de prever o futuro. E 8 anos atrás, dos olhos da garota, seu pai viu o palácio em chamas e a pessoa que escoltou a jovem até a capital estava no centro de tudo. E pensando sobre a segurança de sua preciosa filha, o homem pergunta se teria alguma forma de negar esse convite, mas o cavaleiro diz que aquilo era um decreto de sua majestade. Não muito tempo depois, nossa waifu se despede de seus pais, já que precisava passar um tempinho no palácio. Com isso, a Anne pede para sua escolta guiá-la pelo jardim enquanto conversam. Nesse momento, acabamos descobrindo que o brinco na orelha do homem era uma ferramenta mágica que permitia Raniel ficar igual seu irmão Tengo na história original. Mas eu não consegui tancar a reação do garoto após a moça pedir para que ele a chame pelo apelido. Mas isso não é possível. E caso você esteja confuso, esse homem na verdade é uma mulher na história que a protagonista leu e que está se passando pelo seu falecido irmão para poder herdar as coisas de sua família. E o mais inusitado é que ela também é a protagonista feminina original da história. Ou seja, tudo tá uma verdadeira confusão. Quero só ver como nossa waifu vai sobreviver nessa história maluca. E morreu. E de volta à nossa deusa magnífica, ela acaba conversando com Tengo, que passa a achar suspeita a insistência da garota. Mas a situação piora quando Anne diz que gostaria de ir até a estufa privada que havia no palácio. Não consegui tancar a cara dele achando que algo ali não estava certo. Meu Deus,
Será que ela me quer? E com um pequeno mal-entendido no ar, a garota dá um murro no braço de Tengo e diz que não faria nada daquilo que ele estava pensando. Ouvindo isso, o homem se aproxima da jovem e pergunta o que ela iria fazer com ele. Mas o que o coitado do Tengo não esperava era que Aine fosse ficar calada, apenas o encarando, o que o deixou bastante constrangido. Mas antes que as coisas tomassem um rumo inusitado, o irmão da prota aparece para atrapalhar a conversa nada suspeita dos dois. E com isso voltamos 30 minutos antes dele aparecer ali. E enquanto estava resolvendo algumas coisas, o figurante pergunta para o mordomo se ele sabia o paradeiro de sua irmã. Então, após descobrir que ela estava sozinha com Tengo, ele parte rapidamente atrás dela. Mas eu não consegui tancar sua reação ao ver a parte que Tengo se aproxima da protagonista. O maluco tem uma imaginação bastante fértil. O que tá acontecendo aqui, velho? E como já era de se esperar, os dois irmãos acabam discutindo. E enquanto Aine pensava sobre seu papel naquele mundo, acabamos descobrindo um pouco mais sobre essa história diferenciada. E enquanto ela viajava em suas fantasias, Nadine segura nos ombros da senhorita e diz que sua irmã não estava interessada em relacionamentos. E novamente voltam a brigar. Nos proporcionando algumas reações bastante engraçadas por parte do figurante, que percebe que o clima estava meio estranho. E após Nadine falar que o horário das aulas de dança da garota havia chegado, Aine comenta que não gostava das músicas enquanto andava sem olhar para onde ia. E como já era de se esperar, a jovem tropeça e quando estava quase caindo na fonte, Tengo tenta ajudar, mas sem muito sucesso, acaba caindo junto com nossa gata dentro da água, nos proporcionando uma cena bastante satisfatória. A garota acaba dando umas boas risadas da situação e seu irmão rapidamente corre para ajudá-la e a leva de volta para o quarto. Já no local, Nadine fica preocupado e pergunta se a garota realmente estava bem e vai embora após confirmar que não aconteceu nada sério. E com a saída de seu irmão, Aine volta a pensar na história e fica bastante confusa sobre qual papel desempenhar ali. Tem muito o que fazer, a moça pergunta à empregada sobre o que ela faria caso soubesse tudo o que iria acontecer no futuro. E após escutar o que Sarah falou, a garota fica motivada e começa a bolar um plano para caso algo dê errado. Mas eu não consegui tancar a parte que ela fica pensando em usar o herói como escudo contra a vilã. E aí, bora? Ao mesmo tempo, Tengo tem um calafrio enquanto conversa com Nadine, que explica como era sua irmã na infância. Ouvindo isso, o homem fica imaginando que se seus familiares estivessem vivos, talvez seriam próximos assim também. Mas eu tenho minhas dúvidas. Então acabamos voltando 10 anos atrás, quando Raniel era apenas uma criança. Nessa mesma ocasião, descobrimos que a jovem Raniel tinha uma saúde bastante frágil, fazendo com que precisasse de mais atenção. Mas por causa disso, o Tengo era jogado para escanteio, mesmo os dois sendo gêmeos. Após ver essas lembranças, eu fiquei ainda mais confuso em relação a essa história. Mas aparentemente, nessa linha do tempo aqui, quem foi de Americanas foi Raniel, ao contrário do que aconteceu nas lembranças da protagonista. A coitada tá achando que Tengo é uma mulher. Quero só ver a cara dela quando descobrir. Mais tarde, na hora da refeição, vemos os pratos estranhos com Lula novamente. E percebemos que Tengo estava meio triste. Então o mordomo diz que nossa Aifu estava a caminho e, ouvindo isso, Nadine pede para o homem colocar bastante Lula no prato da garota. Não muito tempo depois, a moça chega no local e o clima muda completamente com sua presença. Com o decorrer da refeição, o homem começa a acreditar que a protagonista é como sua irmã, já que além de sua aura misteriosa, a jovem enfrentou os mesmos problemas em sua infância. Mais tarde, em seu quarto, a moça conversa com sua empregada sobre Tengo enquanto ela arruma seu cabelo. Nesse momento, a mulher fala que o homem iria acompanhá-la para todo lado a partir de hoje. Mas a protagonista diz que isso não seria verdade, já que não precisava de escolta, pois ali era seguro.
Mas para a surpresa da moça, isso realmente acontece e Tengo a segue aonde quer que vá. Irritada com essa situação, a garota tenta conversar, mas acaba vencida pelos argumentos do homem. E vendo isso como uma oportunidade de se aproximar dele, ela diz que gostaria que os dois fossem amigos. Nessa hora, acabamos descobrindo que o plano do imperador é tornar a protagonista a princesa herdeira. E ele está usando o baile como uma desculpa para trazer Aine até a capital. Já não gostei desse figurinha, mas a situação fica um pouquinho sinistra quando descobrimos que esse extra não era para ser o rei, mas como seu irmão era um inútil, as coisas ficaram fora de controle e ele teve que assumir o reino após uma guerra. Nessa mesma ocasião, o homem briga com Tengo enquanto diz que ele deveria se casar com alguém. E fica imaginando que talvez deveria casar nossa waifu com um homem. E eu acho uma boa ideia. Mas desiste no final e pede para que o garoto averiguasse se a moça era adequada para seu filho. E eu nem preciso dizer que o figurinha quer usar a protagonista como um objeto político, para deixar os nobres em xeque. Mas o plano dele está quase indo por água abaixo com a aproximação desses dois. Após esse acontecimento, a protagonista fica frustrada, já que Tengo, que ela acredita ser uma mulher, tomou uma distância segura dela após a moça pedir para os dois serem amigos. Mais tarde, enquanto passava pelo jardim, Aine se depara com seu futuro boy descansando a beleza e resolve fazer uma aproximação enquanto o admirava. Com a saída da garota do local, Tengo rapidamente abre os olhos, morrendo de vergonha pelo que acabou de acontecer. O cara estava acordado e eu fiquei imaginando o que iria acontecer caso ele olhasse para ela no momento que a garota se aproximou demais. E morreu. E após se recuperar do choque, o homem sai do local e se depara com a protagonista conversando com um figurante suspeito. Sinto o cheiro de ciúmes. Vendo nossa waifu conversando feliz com o extra, Tengo rapidamente aparece atrás da moça e pergunta para onde ela estava tentando ir. Nesse momento, a garota diz que iria ao mercado e o figurinha simpático se propôs a ser sua escolta. Ouvindo isso, o homem diz que esse era seu trabalho e queria mais ela. E mesmo a protagonista falando que o local era seguro, não adiantou muito, já que ele não pareceu se importar muito com isso. O coitado do figurinha quase desmaia de medo. Percebendo que não conseguiria convencê-lo, a garota desiste e já na carruagem Tengo acaba descobrindo que o figurante simpático na verdade era casado. E eu não consegui tancar a reação do maluco ouvindo isso. Ih, rapaz. E ainda convencida que sua escolta era uma mulher disfarçada, assim como na história original, nossa gata pergunta se ele estaria interessado no extra. Ih, rapaz. Sei não, hein? Mas acho que tá rolando um mal entendido aqui. Não muito tempo depois, o futuro casal chega ao mercado e podemos perceber que Aine não para de falar nem por um segundo. I am 31 better than 2 than 2 better than 3 than 3 better than 4 and 4 better than 5 5 better than 2 9 better than 6 on 2 9 better than 7 2 9 better than 38. Meu amigo, onde é que desliga essa mulher? Mais à frente, os dois resolvem parar e tomar um refresco e novamente a bizarrice desse mundo vem à tona. O maluco tomou um suco feito com lula. Não consegui tancar a cara da protagonista vendo isso. E enquanto conversa com a dona da loja, o homem descobre que todos ali adoravam Nossa Senhorita. E em seguida, a velha pergunta se Tengo iria se casar com Aine, que acaba lembrando das palavras do rei e diz que ele era apenas uma escolta para a dama. Na minha humilde opinião, eu acho que se ele conversar com o rei, o homem provavelmente o casa com a protagonista, já que inicialmente essa era a ideia dele. O único probleminha aqui é que a garota está crente que o coitado é uma mulher por causa das lembranças que tem da história que leu antes de ir para aí. Ainda na cidade, o jovem casal continua seu passeio e nossa waifu acaba tomando uma bronca de Tengo por comprar tudo que vê. Nunca nem vi. Com isso, os dois voltam para o castelo, mas no caminho, Aine pede para passarem em mais um lugar. Não muito tempo depois, os dois chegam a seu destino, que para minha surpresa era um ferreiro.
No local, a garota fica em um canto, já que não poderia participar da conversa que Tengo tem com o dono do lugar. E com o fim do diálogo, a moça vai até o homem e pergunta se ele gostava de lugares assim, já que pareceu bastante feliz enquanto conversava sobre espadas. Ouvindo isso, Tengo fica sem reação, então a garota pede uma recomendação de espada para ele, que fica imaginando qual seria a melhor para a protagonista, já que a jovem não parecia ter muita força. E querendo mostrar que conhecia um pouco do assunto, a Annie pega uma das armas e assume uma postura de guarda, mas ao perceber que a forma que ela segurava a espada estava errada, Tengo rapidamente vai até lá ajudar sua futura esposa. No processo, os dois acabam ficando bastante próximos, o que deixou Annie muito feliz. Mas esse não foi o caso de Tengo, que ao perceber que estava muito perto da garota, fica envergonhado e se afasta rapidamente. Com isso, ele sai para tomar um ar, enquanto fica pensando sobre a sensação que teve. Ao voltar para o estabelecimento, Tengo se depara com o dono do lugar, segurando um caixote que tinha uma espada em seu interior. E acabamos descobrindo se tratar de um objeto raro. Mais tarde, o casal volta para o castelo e, aproveitando que estavam a sós, Annie pergunta se Tengo não gostaria de ver uma espada mais rara que aquela última, o que acaba atiçando a curiosidade do rapaz. E aí, bora? Mas, como já era de se esperar, Annie propõe que para levar Tengo até lá, ele teria que lhe prometer duas coisas. Manter segredo, já que aparentemente o lugar não era tão seguro para uma visitinha, e se tornar amigo da garota. Ouvindo isso, Tengo fica pensativo sobre o assunto, mas antes que pudesse dar uma resposta, os dois chegam ao castelo, então a protagonista diz que esperaria até a noite. Ao descer da carruagem, a moça já toma uma bronca de seu irmão por ter saído sem avisar. Mas acabamos descobrindo que esse passeio inocente, na verdade, era uma forma de ver se os fundos destinados ao comércio local não estavam sendo desviados por algum espertinho. À noite, após a refeição, Nadine estraga os planos da garota ao levá-la até seu quarto. E no caminho, o rapaz diz que amanhã ele precisaria confirmar as informações que nosso Aifu conseguiu. E a coitada ansiosa pela resposta de Tengo. Mais tarde, não conseguindo mais esperar a resposta do rapaz, a moça vai até seu quarto. Mas no caminho, a protagonista acaba sendo pega por Tengo, que a puxa rapidamente e quase manda a coitada de Americanas. O homem questiona o motivo da garota sair sozinha pelo local tão tarde da noite. Então Annie diz que estava com medo de Tengo esquecer a promessa dos dois e tinha ido até lá atrás de uma resposta. Mas percebendo que o crime estava estranho, nossa gata tenta uma retirada estratégica, mas é impedida por Tengo, que a põe contra a parede. E diz que aquilo poderia ser perigoso e fica pensando sobre o tempo que passaram juntos na cidade. Sei não, hein? Mas acho que alguém está apaixonado. Que dia foi isso? Com isso, um pequeno mal-entendido acontece e os papéis acabam se invertendo. E eu quase me acabo de rir com isso. Ouvindo isso, a Annie passa a acreditar que Tengo estava lhe ameaçando e quis tirar a limpo essa história. E aí, bora? Meu Deus, será que ela me quer? Mas no final, os dois acabam se entendendo e a moça deixa o local após dizer que no dia seguinte o levaria até a espada misteriosa. Já de manhã, o homem espera a nossa gata, que aparece usando umas roupas bastante peculiares. Mas ao olhar o estado da senhorita, Tengo tenta marcar essa viagem para o próximo dia, mas Annie diz que isso seria impossível, já que seu irmão iria descobrir e não deixaria. Com isso, Tengo tem a brilhante ideia de os dois irem a cavalo, mas como nosso Aifu não sabia montar, o homem decide levá-la no mesmo animal, nos proporcionando algumas reações bastante interessantes. Já no local, acabamos descobrindo que onde a espada estava tinha uma magia cercando toda a área. E isso tem tudo para acabar em uma confusão. Mas como o ML é sensato, ao perceber o perigo iminente, o homem tenta impedir esse passeio, já que, segundo ele, aquele lugar era bastante perigoso, já que poderia ter alguma criatura pela área. Então, acabamos descobrindo que esse local era uma espécie de fronteira e que algumas famílias ficaram encarregadas
encarregadas de proteger essa área, já que os monstros poderiam lanchar os cidadãos do Império. E percebendo que Teng estava preocupado com sua segurança, Aine resolve acalmar o rapaz e diz que nada iria acontecer, já que ela foi várias vezes ali com seu irmão. E vendo que não poderia fazer nada para impedir nossa gata, o rapaz acaba indo junto com ela. Já do outro lado sinistro da barreira, Aine diz para Tengu segurar sua mão, já que ali era o território de sua família e a moça poderia protegê-lo. Os papéis se inverteram mais uma vez. E eu só queria saber quando é que a protagonista vai descobrir que Tengu é um homem de verdade, e não a irmã dele disfarçada. Mas ao fundo da floresta, o rapaz escuta um barulho e rapidamente envolve Aine em seus braços, tentando protegê-la. Mas, inesperadamente, era apenas um esquilo, então a moça diz que desde a fundação de sua família, nenhuma criatura apareceu naquele lugar. Não muito tempo depois, o casal chega a uma cabana misteriosa e, como você já deve ter imaginado, é ali que a tal espada está. Ao entrar no local, Tengu percebe que algo de errado não estava certo e tenta levar a garota embora, mas sem dar muita importância para os avisos do rapaz, a protagonista vai até um baú e pega uma espada. No processo, a garota acaba cortando seu dedo, então uma grande onda de energia aparece e nossa Haifu entra em um espaço que tinha apenas ela. Onde é que eu tô? E fica preocupada com a segurança de Tengu. Aqui tem coragem. Mas nessa hora, uma voz misteriosa aparece e diz que o rapaz estava seguro e começa a conversar com Aine. E eu só queria saber quem é essa estranha, estranhamente linda. Nesse momento, as duas começam a conversar e a protagonista já entra no modo tagarela. I am 30, 1 better than 2 better than 3 better than 4 better than 5 better than 2 better than 6 better than 7 better than 38. E faz um monte de perguntas sobre quem seria a moça e se foi ela que a levou para aquele mundo. E como já era de se esperar, foi essa senhorita gatona que fez isso. E percebendo que nossa Haifu se adaptou perfeitamente bem à situação, a mulher diz que gostaria que a garota provasse que sua escolha não foi incorreta. Ouvindo isso, Aine pergunta o que a mulher misteriosa gostaria que ela fizesse. E acabamos descobrindo que o papel de nossa Haifu é salvar uma pessoa, mas como tinha certas coisas que não poderiam ser mencionadas, a senhorita apenas pede que Aine continue fazendo o que sempre fez. I am 30, 1 better than 2 better than 3 better than 4 better than... E que isso já era o bastante para mudar as coisas ao seu redor. Após esse encontro inesperado, a garota recobra a consciência já do lado de fora e podemos perceber que a moça estava em cima de Tengu. E ao se dar conta disso, fica bastante envergonhado, mas para o desespero do coitado, nossa Haifu não pareceu se importar muito com isso e não saiu de lá, nos proporcionando algumas reações bastante interessantes. Eu não aguento mais. Complicou. Não muito tempo depois, o homem percebe que um esquilo bastante sinistro observava a situação. Nessa hora, Tengu tenta pegar a espada rara que estava no chão, mas é recusado fortemente pelo objeto. Então Aine vai até lá e pega a espada como se não fosse nada, deixando o homem confuso com o que viu. Não muito tempo depois, os dois acabam voltando para o castelo e no caminho Aine fica pensando sobre as palavras da mulher misteriosa e acaba tendo alguns pensamentos interessantes sobre o futuro, o que nos dá algumas reações engraçadas. Não consegui tancar essa parte aqui não. E como você já deve ter imaginado, isso deixa Tengu preocupado ao ponto de começar a pensar sobre sua família. Coitado. Já no castelo, Tengu começa a escrever uma carta sobre nossa deusa magnífica e após pensar bastante, chega à conclusão que seria melhor manter certa distância da moça. Mas para o desespero do ML, mais tarde ele acaba descobrindo que sua viagem até o Palácio Real seria apenas com a protagonista, já que alguns probleminhas surgiram. No final, o jovem casal acaba indo sozinho para a capital e Aine fica bastante feliz, já que aquela era sua primeira vez fora de seu território. Ao contrário de Tengu, que fica pensando na conversa que teve com Nadine. Não muito tempo depois, os dois chegam a outra cidade e resolvem fazer uma pequena pausa. Ah, tô cansado, velho. E em uma taverna, nossa Haifu aproveita sua refeição sem lula, mas ao perceber que faltava algo, a moça tenta conseguir um pouco de álcool e é impedida por Tengu. Com isso, Aine volta sua atenção para o homem e pergunta os lugares que seu futuro marido visitou.
Mas o clima fica estranho quando a protagonista pergunta quais eram seus hobbies e amigos. Nunca nem vi. Nessa hora, a garçonete pergunta se a garota não estava interessada no festival que teria à noite. E Tengo recusa fortemente essa proposta, fazendo a senhorita lembrar de seu irmão. Mas, como já era de se esperar, à noite, Aine tenta uma fuga estratégica, mas é pega por Tengo, que já estava esperando escondido. Bem que eu achei estranho ela ter desistido tão facilmente quando ele disse que não. Com isso, os dois acabam conversando e nossa gata, que é bastante bobinha, mostra seu vestido a Tengo, que não consegue tancar a fofura da garota e decide levá-la até o festival. Já no local, Aine fica bastante feliz enquanto aproveita a festa. Não muito tempo depois, o jovem casal resolve dançar e nos proporciona uma cena bastante linda. E com o final da dança, a garota aproveita para tomar uma, enquanto Tengo também entra na brincadeira. Mais tarde, o jovem casal conversa sobre a luz do luar e Aine agradece por ele a ter levado até ali. Ouvindo isso e encantado pela beleza da garota, o homem diz que iria contar um segredo. Com isso, acabamos descobrindo um pouco mais sobre a história de Tengo, que era bastante triste. No final, Aine pede para seu futuro marido se abaixar e faz um cafuné em sua cabeça, enquanto diz algumas coisas. Na manhã seguinte, nossa gata tem uma ressaca por causa da noitada e seu marido lhe traz um copo de leite e enquanto tomava, Aine fica pensando sobre a conversa que teve com Tengo. Com isso, os dois voltam para sua jornada e mais tarde, o jovem casal faz uma pausa e no meio do diálogo, Tengo pergunta se a proposta da garota deles serem amigos ainda estava valendo. Ouvindo isso, Aine fica bastante feliz e diz que a partir de agora eles são amigos. E foi até fofinha essa parte aqui. Só lembrando que Aine acha que Tengo é uma mulher, mas sabemos que esse não é o caso. Já na capital, Aine recebe a carta do palácio e no dia seguinte vai até lá. Ao entrar no local, a garota relembra dos acontecimentos que vão ocorrer no futuro e fica assustada. E nessa hora, uma mulher aparece e pergunta se Nossa Senhorita estava bem e acabamos percebendo que essa ruiva é na verdade a vilã. Não consegui tancar a reação da protagonista quando a mulher pergunta se ela a conhecia. Que dia foi isso? Após esse encontro inesperado, Aine fica encantada pela beleza de Dalia, mas antes que a conversa entre as duas evoluísse, um figurante diz que Sua Majestade estava à espera da protagonista. E enquanto ia em direção ao local, nossa Aifu fica pensando sobre as palavras da mulher misteriosa lá e imagina que talvez ela estava se referindo a Dalia, que não teve um futuro muito promissor na história original. Não muito tempo depois, a garota chega à sala de espera e acaba tirando uma soneca. Enquanto isso, o príncipe herdeiro aparecia no local. E acabamos descobrindo uma coisa bastante interessante. E na verdade, o rei usou o príncipe como desculpa para fazer Tengo se aproximar da protagonista e possivelmente se casar com ela. Já que, segundo ele, o ML não tinha muito interesse nessas coisas. E por causa disso, teve que montar um plano desse. Mas após ver a expressão de Tengo no dia que chegou, o príncipe ficou imaginando que talvez seu amigo gostasse da moça. E de volta ao príncipe herdeiro, após entrar na sala, ele se depara com Aine tirando uma soneca e fica encantado por sua beleza. Mas quando estava prestes a deixar a área, nossa Aifu acaba quase caindo de cara no chão, então o homem corre rapidamente para ajudar. E nessa hora, a protagonista acorda e ao olhar para o garoto, lembra das coisas que iriam acontecer no futuro caso ela não conseguisse mudá-lo. Não consegui tancar a reação da protagonista nessa hora. Enquanto isso, Tengo caminha em direção ao local após conversar com o rei e se depara com o príncipe herdeiro bastante próximo de Aine. Já temos aquele famoso mal-entendido. Vendo aquilo, Tengo rapidamente ajuda sua amada a se levantar enquanto olha friamente para o príncipe e diz que o rei estava esperando nossa Aifu. Já de frente com o rei, nossa gata conversa com o homem e deixa escapar seu jeito despreocupado e eu quase me acabo de rir ao ver a cara da protagonista ao perceber o que fez. Nesse momento, o homem pergunta se a moça não gostaria de administrar as finanças da capital, o que deixa a garota bastante relutante, já que esse cargo não era acessível a qualquer um.
E descobrimos que Tengo falou muito bem sobre sua participação na administração de seu território. Mas no final, por mais que tivesse relutante, a garota aceita após descobrir que Dalia iria participar também. E fica pensando que com isso poderia impedir o futuro trágico da mulher. E ainda no local, Aine e o velho acabam conversando, então o rei pergunta se a moça tinha algum pretendente amoroso após mencionar o irmão da garota. E para o alívio dos dois homens ao lado dela, Aine fala que não tinha. Vendo os dois suspirarem aliviados, o rei chega à conclusão que seu filho talvez se apaixonou pela moça também, já que Tengo deixou isso bastante evidente no dia que foi levar o relatório. Mas eu não consegui tancar o rei cobrindo a boca para não rir daquela situação. E sem tempo para enrolação, o homem pergunta se a garota gostaria de receber o título de duquesa ou o de princesa. Meu amigo, o maluco mandou essa do nada. Já gostei desse imperador. E após perceber que nossa waifu estava confusa com aquela situação, o velho muda o tópico da conversa e deixa a garota mais aliviada com aquela história. Com isso, Aine diz que precisaria conversar com sua família sobre um assunto tão importante assim. Mas o imperador diz que iria ajudá-la a ganhar um pouco mais de liberdade, já que seu pai era bastante super protetor. E como é de Aine que estamos falando, ela fica bastante interessada nessa ideia. Então o velho diz que para isso a moça só tinha que se casar ou ficar noiva. Não consegui tancar essa reação não. Como assim? Não entendi. Nessa hora, o imperador dá uma extensa explicação sobre o assunto e como aquilo iria beneficiá-la. E para mudar a opinião da garota, ele disse que isso iria ajudar a moça a resolver os problemas na parte administrativa e ficar mais próxima de Dalia. E após pensar bastante, a moça chega à conclusão que realmente não poderia se casar e fala isso para o imperador, que tem a brilhante ideia de fazer um casamento por contrato onde os envolvidos poderiam romper a qualquer momento. Ouvindo isso, os dois homens tentam intervir, mas nossa waifu diz que era uma ótima ideia e uma conversa de alto nível tem início. E eu quase me acabo de rir nessa hora com o príncipe e Tengo de canto esperando os dois lunáticos terminarem seu plano mirabolante. E após a revisão dos termos, o imperador pergunta com quem ela iria se casar e como já era de se esperar, a garota escolhe Tengo, que fica bastante feliz por ser o escolhido. E ao assinarem o contrato, o velho os parabeniza por estarem oficialmente casados. Fica imaginando a confusão que isso vai dar. O que tá acontecendo aqui, velho? E eu só digo uma coisa, esse imperador é um gênio. E com a saída do jovem casal, o homem conversa com seu filho e diz que aquilo era uma forma de manter os rebeldes em xeque. Mas, ao perceber que seu filho estava triste, ele pergunta se o garoto estava apaixonado e acabamos descobrindo um pouco mais sobre o passado do imperador, que, para minha surpresa, tinha uma mulher que amava bastante, mas após se sentar no trono, a garota simplesmente sumiu. E ele fez de tudo para encontrá-la. E o clima fica bastante estranho, já que por causa desse amor, o homem não deu a devida importância à mulher que se casou com ele. E como já era de se esperar, acabou fazendo a coitada sofrer bastante. Enquanto isso, no jardim, o jovem casal conversa e nossa waifu tem alguns pensamentos bastante interessantes sobre seu futuro marido, já que conhecia a história do livro. E eu só queria que a protagonista descobrisse logo a verdade. Já em outro lugar, Tengo avisa que sua esposa iria aparecer ali no dia seguinte, deixando o figurante preocupado com isso. Na manhã seguinte, Tengo leva sua esposa até seu local de trabalho, mas se depara com algo totalmente diferente e rapidamente fecha a porta. Nesse momento, acabamos descobrindo que o figurante lá aprontou alguma coisa. Complicou. O Duque tenta inventar uma desculpa para levar Aine para outro lugar, mas a garota força sua passagem e acaba tropeçando. E no mesmo instante, o figurinha abre a porta e vê algo interessante. No final, a moça visita todos os lugares com seu marido e no fim do dia, enquanto nossa waifu voltava com seu amado de carruagem, seu irmão aparece do nada e eu quase me acabo de rir nessa hora. Após se acalmar, o homem diz que não acreditava que sua irmã se casou com Tengo escondido. E eu falei que isso iria dar uma confusão daquelas. Quero só ver quando o pai da protagonista descobrir também. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Agora vamos ao que interessa. Esse manhwa possui uma história bastante interessante que vai se desenvolvendo
ao longo dos capítulos. E conta com uma ótima protagonista que faz muito bem seu papel na história. Mas, como nem tudo são flores, ele possui poucos capítulos, mas não é nada que vá atrapalhar sua experiência. Então eu convido vocês a dar uma conferida, porque não irão se arrepender. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.